Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito ao Ponto. A gente trouxe aqui hoje uma referência pra gente, que é o Dr. Romero. Ele é cardiologista e vai se apresentar aqui pra vocês. Olá pessoal, Marcela, Iris, obrigado pelo convite. Então eu sou Romero, sou cardiologista desde 2016 e maratonista. Então eu gosto muito dessa parte de cardiologia, focando principalmente essa parte do esporte, que eu acho interessante, com prevenção, tratamento. Também sou pai de 2 meninos, Miguel e Gabriel. E então aqui vai conversar um pouquinho sobre prevenção. Que é o que testa mais, né? Teu coração só Testa demais. Testa demais. Você é pai da menina. É verdade. Marcela tem uma Eu menina tenho. só, né? Aí, enfim, não testa tanto ainda não. Porque quando tiver homem, rapaz, ou É menino teste. em casa. É teste demais. E a minha com 1 ano já abriu o queixo. Se prepara. Ali eu disse, eu tô bem. Não tenho nada no meu coração, É. tá ótimo. Não vai ter que suturar. Eu... Sim. Não, meu Só já vai. abriu o queixo, já abriu os supercílios, já abriu atrás aqui. Eita, acho que eu me Meu lembro. Deus. Acho que eu vi. É. Acho que foi Gabriel, não foi que abriu? Gabriel. E os dois já abriram o queixo. Tranquilo demais, graças Bem a Deus. tranquilo. Ô, Romero, deixa eu começar aqui. O principal motivo, da principal curiosidade, eu acho que o pessoal tem. Eu acho que. Eu vivi isso, né? Eu tinha um prolapso, hoje depois foi rebaixado, né? Eu achei muito louco isso, mas era um prolapso com refluxo, aí não podia fazer exercício nenhum, aí depois foram flexibilizando, isso eu bem mais nova. E me fala um pouco sobre isso, assim, sobre exercício físico, que hoje em dia a gente fala tanto, né? De como é benéfico, e doenças, se pode, se não pode, se adapta a exercício. Como é esse contexto, assim, de esportes e cardiologia? Então vamos lá. Um pouquinho entender do rebaixamento é porque antigamente a gente dava muito diagnóstico de prolapso, só era mais sensível. E hoje em dia viu que não mudou um pouquinho o critério e realmente diminuiu essa parte do diagnóstico. Mas exercício físico e doenças em gerais. O exercício físico é benéfico para tudo, né? Então ele vai ajudar muito. E realmente existe esse mito, né? A pessoa tem uma doença, a pessoa tem uma hipertensão, um exemplo, não pode fazer exercício físico. Na verdade, a maioria das vezes é o contrário. O exercício físico vai ajudar na doença, no controle. O que a gente não pode, em alguns casos, quando está descompensado. Então, imagina que você é hipertenso, né? Então, tem uma pressão ali, tá 200 por 130, certo? Nesse momento, você não tem indicação de fazer atividade física. Você tem uma hipertensão descontrolada, você pode piorar, né? O exercício físico, ele bota a gente ele puxa um pouco mais do coração, né? Ele pode funcionar como gatilho ali para descompensar alguma doença. Mas a partir do momento que você tem uma hipertensão, que você tem meios de tratar, você vai usar um antihipertensivo, mas a gente vai controlar essa pressão, o exercício físico vai entrar. E ele vai entrar aí na verdade, com o papel da terapia mesmo, para ajudar o controle da pressão. Então, a maioria das doenças, a gente até pode falar como doenças graves, que a gente considera grave. A gente a insuficiência cardíaca é uma doença do coração, né, que a pessoa cansa quando faz o esforço e ele tem graus de descompensação. Então, até paciente que tem uma descompensação, que cansam com poucos esforços, você fazendo uma terapia de exercício físico, obviamente, nesse caso assistida, vai ajudar, vai melhorar o condicionamento, melhora esse coração. Então, assim, é mito, né? Você tem uma doença, não pode fazer atividade física, é o contrário. Você provavelmente precisa, mas lógico, tem que ter aquela avaliação para ver o nível de exercício físico e se você está apto nesse momento, se não está descompensada. E todo mundo que vai começar um exercício tem que fazer um parecer cardiológico ou não? Qualquer exercício tem que passar por isso? Isso é uma boa pergunta. Então, assim, atividades leves, né? Se você for uma pessoa que não tem um risco cardiovascular, você não tem nenhuma doença, você é saudável, você vai fazer atividade leve, moderada, a princípio não, você poderia fazer atividade física. Só que se você parte para fazer uma atividade física de alta intensidade, ou se você já tem algum fator de risco, o ideal é que você tenha uma avaliação. A gente hoje pega essas pessoas que têm acima dos 35 anos, você já tem um risco maior de doença cardiovascular. Misericórdia, cedo, né? A gente tá É. jovem Tranquila ainda. agora, fiquei tranquila. Então, Você assim, tá longe ainda. assim, o risco vai aumentando maior com a idade. Mas acima de 35 anos, a principal causa de morte com exercício físico é a doença coronariana. Então, se você tem acima de 35 anos, você faz uma atividade física de alta intensidade, você está indicado, você tem uma avaliação cardiológica. Quando eu digo avaliação cardiológica, não é que você vai fazer 1 milhão de exames, não, tá? A avaliação cardiológica é básica, você vai ter uma conversa com o médico e ele vai fazer uma anamnese bem feita, vai conversar sobre seu estilo de vida, sobre sintomas. Às vezes tem gente, já teve paciente que vem para consulta e para fazer um parecer para uma cirurgia, um exemplo.
E aí quando você vai começar a ter dor no peito. Aí você tem dor no peito, mas não é nada. Tem certeza que não é nada? Às vezes a pessoa tem e até se acostumou, vamos dizer. Quando foi investigar, tinha uma doença coronariana. Precisou ir para um cateterismo, né? Então, assim, aquela conversa básica inicial para você conhecer o estilo de vida, saber sobre medicamentos que está fazendo, antecedentes familiares, uma coisa que é muito importante. Então, você pega uma pessoa que é jovem, não tem nada, mas tem um pai que teve uma morte súbita com 30 anos. Você tem um irmão que também teve uma morte súbita jovem. Essa pessoa tem que ter uma avaliação para fazer qualquer atividade física. Então, os fatores de riscos envolvidos, né, e esses antecedentes pessoais são importantes. Além disso, uma coisa básica, que é um eletro. Então, você vai fazer uma atividade física, faz um eletro, ali você já tem uma avaliação cardiológica básica. Isso você faz na consulta, né? Muitas Na vezes. consulta, na própria às vezes é consulta. antes, né? A gente não é um exame que a gente fez a consulta, geralmente está dentro da consulta do cardiologista lá. Você, nos Estados Unidos, não, até. Ele não entra o eletro, então ele nem recomenda para todo mundo eletro. Aqui no Brasil, todo mundo que vai fazer atividade física, a gente já faz um eletro de cara. Aí você fazendo essa conversa, o exame físico, não escutou, não tem nenhum sopro, nada, você libera, dependendo do risco, ou se você vai fazer uma atividade física de alta intensidade, né, você é um atleta, aí você vai prosseguir com a investigação, às vezes um teste ergométrico, vai botar o paciente na esteira, ali vai fazer uma atividade, vai simular, né, essa atividade física, vai ver se tem alguma alteração no coração, para poder liberar com maior segurança. Bota aquela máscara. Depende, pessoa. esse aí é o ergo spira, esse já é um pouquinho a mais, que Eu isso é me senti- muito interessante Tu pro fez, atleta. né? Muito Foi? atleta fazendo esses... É. o auge, assim. Esse exame é muito interessante para o atleta, porque a gente, além de avaliar, hoje em dia a gente pensa, né, vai fazer um teste de esteira só para avaliar infarto, mas na verdade não, ele dá muita informação, né? E uma das informações que ele dá, que é importantíssima, é o VO2. O VO2 máximo da gente é o quanto a gente consegue consumir de oxigênio. E o VO2 é um dado que está ligado diretamente a quanto a gente vai viver e a qualidade de vida, né? Então, perguntas simples como quanto eu consigo fazer de atividade física está ligado à expectativa de vida. E a ergospiro, que é aquele exame ali, ele dá a quantidade de VO2 máximo. Além disso, ele consegue dividir em algumas fases o treinamento, ele ajuda ao treinamento. Não sei se você já ouviu falar, agora está muito em moda, treinamento em Z2. Treinamento em Z2. É a zona 2, é isso? Zona 2. Menino. Tá sabendo tudo. Trabalhou, não. fez exercício Z2, te orientaram. Eu não sou atleta, tá? Eu sou zero atleta. Mas isso não é só para atleta, pra É atleta porque não. eu tava lendo esses dias, juro, foi essa semana, e tava justamente, era uma pauta falando sobre o VO2, né? De quão hoje em dia é importante, que muita Exatamente. gente tá ligado em outras pautas, mas tem que olhar pro VO2, que é justamente a sua longevidade, Exatamente. né? Aí eu já fiquei, meu Deus. Eu preciso qual fazer isso, é? longevidade. Aí eu disse, qual será que é o meu? Mas eu lembrei que eu fiz ergo, não vou lembrar agora quanto é melhor nem saber, eu acho. Mas enfim, continua. O VO2 está bem ligado à expectativa de vida. E no ergospiro que está falando, ele tem essas zonas. Então, treinar em Z2 é interessante. Então, isso aí você pode, com o ergospiro, ajudar, né, quem vai fazer um treino mais específico, de você treinar a parte mais de aeróbica, você saber também qual é a sua zona de treino mais intensa, a partir de que frequência ele ajuda. Aí, vamos lá. Treinar nessa zona 2, digamos assim, seria como? Sei lá, você tá fazendo exercício e conseguir conversar? Ou não? Exatamente, exatamente. Você tem alguns jeitos de você definir a sua zona 2, né? Você pegaria a frequência cardíaca máxima e você estaria mais ou menos ali, uma frequência 70% da frequência máxima, seria um jeito de você estimular. 60 e pouco, 70 e pouco, vai depender. Mas quer ver o real mesmo? Seria fazer o ergospiro, né? O ergospiro você vai ter ela mais definida, né? Então ele vai dizer, a partir de tal frequência você sai da zona 2. A zona 2, imagina que é aquela zona que o seu organismo não está produzindo muita acidose. Então é uma zona que você se sente confortável. Como é que você consegue conversar com a pessoa? A partir do momento que você está forçando, aí o organismo começa a produzir mais ácidos e aí você tem que botar esse ácido para fora. Como é que você bota esse ácido para fora? Com a respiração. Então aquela respiração ofegante é você tentando tirar o ácido do corpo. E aí seria já quando você passa ali para o Z3, Z4. Então você trabalhar em Z2, geralmente quando você vai estar conseguindo conversar, por isso que o pessoal fala isso. E é uma zona que ele trabalha muito bem a parte aeróbica. Ela produz mitocôndrias. Então você tem um benefício a longo prazo muito interessante nesse treino. Isso só vale para os exercícios que são mais aeróbicos ou não? É mais para exercício aeróbico, né? Se você falar em academia, tudo não seria... Essa parte de Z2 não estaria tão colocada. Mas que é importante isso também. Quando a gente fala atividade física hoje, a gente tanto indica fazer o aeróbico, quanto também fazer o exercício resistido, né? Os dois têm benefícios. Se a gente colocar recomendações gerais, só para ter uma ideia se vocês estão fazendo ou não,
Uma recomendação ideal Oxe, eu tenho uma vida de atleta, Eu não peraí. tenho, não. seria você fazer ali 150 minutos de atividade de leve a moderada intensidade na semana, né? Então, você divide ali por 5 vezes, você daria 30 minutos ali de exercício. Ou, se você botar uma atividade moderada intensa, seria metade disso, 75 minutos. Não é tanto, se você ver, né? Mas você tem que se esforçar também, né? Não dá pra deixar pra lá. Tá? 5 vezes por semana, nem todo mundo consegue. Mas, se você botar com prioridade, dá pra chegar, né? E, além disso, você tem que fazer também o exercício resistido. Seria ali a recomendação 2 vezes por semana, pelo menos. E é um A gente ponto tá batendo, a gente importante. tá batendo. Os tênis, né? Eu eu vou. Eu boto fácil isso daí, só de sexta, mas são 3 horas de tênis. Mas aí é outra vida, tá? Outra. Veja. Eu conheço sua agenda, eu não me passa, não. É porque é real, assim, eu, falando da minha persona, minha relação com o exercício foi péssima. Eu tenho uma chacondroma, que são os tumores, né, ali benignos, que crescem conforme eu crescia, e minha mãe tinha muito medo, e assim, é uma pauta, inclusive, importante, hoje já com a minha filha. A gente vem com essa geração, assim, de transição, né, já observando essa importância, veja, falando de VO2, quando lá no passado a gente falava. E, na verdade, essa minha relação não foi construída porque minha mãe tinha muito medo, assim, que eu caísse e quebrasse o chacondroma. E hoje, né, mais velha, pra mim é como se fosse, meu Deus, eu vou... É uma relação ainda de medo, entende? Do exercício. Mas aqui, quando a gente começou esse projeto do podcast, todos os médicos que passaram, todos, assim, do urologista, a Dr. Guilherme, né, que era ali... Glauber Leitão. Dr. Glauber também, que era um oncologista, todos... Era tipo exercício físico. Aí eu, tipo, não tenho mais pra onde correr, né? Então, comecei. Vê que legal, a gente fala em atividade física. Eu não vou saber especificamente desse teu caso, tá? A relação com o exercício. Eu digo da relação, assim, pessoal, no sentido mental mesmo, assim, de eu ver como um perigo, entende? Então, eu não tive o hábito. E você crescer sem um hábito de exercício, quando você fica mais velho, você, mais difícil. Né? Mais difícil ainda. Quando a gente fala em exercício físico, são milhões de benefícios, né? Como tá dizendo. Quando a gente comenta rapidamente e a pessoa pensa que, diminui risco de pressão, diabetes, eu acho que são os mais comuns. A gente pode até falar geral, vou falar um geralzão. Mas tem muito benefício que às vezes a gente nem pensa que entra. Um deles, falar assim, é fortalecimento ósseo. Então, quem faz atividade física tem fortalecimento ósseo. Você botar um idoso para fazer exercício físico é muito interessante. E a própria exercício resistido, uma academia, é muito interessante. Por quê? Porque ele faz um fortalecimento ósseo, ele diminui queda. Então, idoso com queda tem muitas complicações, né? Uma fratura de fêmur ela tem uma mortalidade de 1 ano alta. Eu digo ali perto de 20, 30%, eu acho, de mortalidade em 1 ano depois da fratura de fêmur. Então, você fazer um exercício físico, você previne a queda e ainda deixa ele com menos risco de uma fratura. Então, é muito interessante, né? E falando de benefícios em gerais, assim, a gente... Quando fala em atividade física, a gente tem uma diminuição da mortalidade geral. Então, pega um grupo de pessoas que se exercitam, tem um VO2 baixo, que, sei lá, não conseguem... Eu vou falar um exemplo, tá? 1.000 pessoas que não conseguem correr 2 km. Pega um grupo de 1.000 pessoas que correm 10. Provavelmente, esse grupo de 1.000 pessoas ali vão viver mais tempo, né? O VO2 está relacionado à expectativa de vida. Então, a gente tem uma melhora da mortalidade. A gente tem uma diminuição das doenças cardíacas, né? O risco de infarto. A gente tem diminuição do risco de AVC. São as duas causas de maior mortalidade hoje em dia. A gente controla a pressão arterial. O controle de pressão arterial está ligado a essas doenças. A gente controla diabetes. A gente melhora a qualidade do sono. Isso tudo está relacionado. E essas daqui que eu estava dizendo, aquelas que a gente lembra. Mas, além disso, o exercício físico está relacionado até à diminuição de demência, um exemplo. Diminuir Alzheimer, o risco de Alzheimer. Então, poucas coisas hoje que a gente sabe que diminui o risco de Alzheimer. É uma área meio que o pessoal estuda muito hoje, mas ainda sem tanta coisa. Então, exercício físico está relacionado com diminuição. Tu jogava tênis, não era? Eu fui todos os esportes. Né? Já fui todos os esportes. Eu já fui do tênis, eu já fui do hipismo, eu já fui do futebol, sou da corrida, já fiz natação. Te botar aí, eu já fui. Eu comecei a fazer, tem uns sempre fui zero do esporte, né? Eu me lembro de tudo. Acho que na escola tu fazia, né? Fazia, era. Eu me lembro Fiz muito disso. tempo. De vez em quando eu ainda jogo.
É massa, pô. Eu É comecei a muito fazer massa. tem uns 3 anos. Eu sou péssima, assim. Eu continuo sendo ruim todo dia, assim. É como se fosse o primeiro dia. Péssima. Mas é difícil o tênis, Jogando mal. Tênis é difícil. Mas, velho, eu encontrei ali, sabe, uma coisa que você gosta de. Você vai, faz um exercício que você gosta. Então, assim, eu priorizo. O pessoal fala, isso, mas tu Exatamente. consegue fazer 4 vezes por semana tênis. Colocando na minha agenda 4 vezes na semana tênis. Então, até vou te falar outra das coisas que diminui. Exercício físico está relacionado com diminuição de depressão, está relacionado com diminuição de ansiedade. O ganho de peso, né, vai ajudar a perder peso. Então, é muito benefício. Outro interessante, diminuição do risco de câncer. Então, os cânceres a gente tem diminuição. Câncer de esôfago, câncer de mama, câncer de cólon, câncer de pulmão. Tem vários cânceres relacionados com diminuição com atividade física. E assim, tanta coisa que fica nesse mito, né? Principalmente no passado, de que algumas pessoas não poderiam fazer. E acaba que, principalmente, acho que Deve-se hoje... fazer. É, o contrário. pessoal mais velho hoje ainda tem muito isso, né? Eu não posso fazer porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E assim, às vezes um acompanhamento médico, pelo que a gente tá conversando aqui, e se ele fosse para um médico, que ele fizesse um acompanhamento para saber se era ou não adequado para ele aquele Isso. E exercício. o médico tem que estimular, né? Eu acho que não todos, obviamente, mas é um erro, assim, às vezes a gente conversa pouco, faz exercício físico, o paciente diz, não, deve fazer, é importante, e para aí. Mas quando a gente conversa, fala os benefícios, mostra, a gente tem um poder de convencimento ali, né? Então ele entende, quando entende os benefícios, muitas vezes ele volta dizendo, comecei a fazer atividade física. Eu tenho na consulta uma coisa que eu acho legal, que aí eu converso no começo, pergunto sobre atividade física, ele disse que não faz, tá, passa. Aí eu esquece, né? Segue a consulta. No final, aí eu ofereço um medicamento, né? Você fulaninho, eu tenho um medicamento que saiu agora, não sei se você tá sabendo, é um remédio novo muito bom, que vai aumentar o tempo de vida do senhor, vai ajudar a emagrecer, melhora o humor, melhora o peso, controla a sua pressão, controla a diabetes. O pessoal já tá assim, me diga logo, meu Deus do céu. Onde é que vende isso? O senhor vai me dar uma amostra? Você tem aí? Aí depois eu ainda brinco, pode ser até de graça, mas se você desejar, você pode pagar caro, aí fica a seu gosto. Aí já tá doido, eu digo, exercício físico. Aí o pessoal ri, né, brinca, é mesmo, né, doutor? O Pessoal, eu vou ter que exercício me físico esforçar. depende de você, eu tô ajudando, você tem indicação, vamos fazer atividade física. Assim, eu vou falar uma coisa pessoal, mas é porque agora, há pouco, minha tia foi diagnosticada com um câncer de útero, com ovário, enfim. Ela fez a esterectomia. E a cirurgia dela era uma expectativa, assim, de durar 8 horas. Durou 4. E ela só pôde fazer, inclusive, por vídeo, porque ela fazia exercício físico. E, assim, a gente fala muito em relação também à prevenção, mas às vezes, assim, vai ter doença que vai existir. Eu acredito muito, assim, óbvio, a gente passa pelo que Deus quer. E aí, a importância do exercício não só preventivo, né? Mas quando acontece... Também, totalmente. O quanto muda a vida daquele paciente. Veja, ela teve um cenário, a gente brincou até dizendo assim, se fosse a minha mãe, talvez eu não fosse a tão situação fácil, né? dela. Não tão Ela dizia assim pra minha mãe, Beth, ela chama minha mãe de Beth, se fosse tu tava lascada. Tipo assim, porque a minha só durou, 4 horas, o médico disse que era pra durar 8, 9. E assim, eu tô tão feliz que eu nunca, assim, óbvio que ela falhou alguns dias na vida dela de ir para o exercício, mas que ela tinha como prioridade. E teve o resultado, né? Assim, não só esteticamente, que hoje em dia é o que muita gente, na verdade, eu acho que a nossa geração começou o exercício. Eu nunca, né? Porque eu não fazia. Mas, enfim, primeiramente pensando na estética. E a gente vem, como eu falei, sendo uma geração de transição para ver também além a questão da saúde. E aí, essa pauta importante que a gente fazendo um link antes que a gente estava falando, não só, digamos assim, de hipertrofia e tal, do exercício, mas também do aeróbico, né? Sim. Porque quantas vezes eu tenho várias amigas que, tipo assim, não, eu vou pular o aeróbico, né? Tipo assim, porque pensa na parte da hipertrofia, da musculação e pula. Mas também... Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Os dois vão vir com benefícios. Vão se somar, né? Nem só um, nem só outro, né? A você ter músculo, ter força, tá relacionado com, como eu disse, né? Risco de queda, trauma, vai melhorar. E melhora a parte até do VO2. Se você pegar uma pessoa que não faça nenhuma atividade física, começando a fazer um exercício assistido ali, já vai dar uma melhorada, até controle de pressão, diabetes também. Mas, lógico, essa parte fica mais com aeróbico, então tem que associar. Então, essa expectativa, digamos assim, real de melhorar o VO2 seria no aeróbico? Isso, o aeróbico, principalmente no aeróbico, pra gente melhorar. E falar se alguma coisa interessante aí, não fazer exercício, eu me lembrei uma coisa bem legal. E para você melhorar a expectativa de vida, tudo isso, não precisa ser tanto exercício assim, tá? Isso que é interessante. Você correr a maratona, não precisa correr a maratona. Quando a gente pega as pessoas que são sedentárias, se a gente começar a fazer um mínimo de exercício, você já tem benefício. Poucos exercícios, começou a fazer, você já começa a melhorar. E isso é bem exponencial, vai aumentando. Depois de um tempo, você começa até
continua o benefício, mas até reduz. Então, você pega uma pessoa que partiu do zero, que nunca fez uma caminhada na vida, e ela começou a correr 5 km, vai ser um benefício absurdo. De 5 para 10 vai melhorar. De 10 para 15 já vai melhorar menos. Entende? Esse começo é muito legal. Então, você tirar uma pessoa do zero, de sedentarismo, para começar a fazer atividade física, você está melhorando muita coisa na vida dele. Não é pouco. E tem outra pauta que eu queria aproveitar, né? Que a gente até falou um pouco antes, a situação do risco cardíaco com a situação da bomba, né? Os anabolizantes. Os anabolizantes, exatamente. Eu me lembro, eu estava falando isso antes com o Romero e com a Marcela, uns anos atrás, eu nem me lembro, eu estava tentando me lembrar se eu já tinha ou não Tiaguinho. Mas eu consultei uma médica no Instagram, não cheguei até a consulta com ela, no Instagram. Mas eu queria marcar consulta, eu falei com ela e tal. Ela disse, olha, eu tenho um contraceptivo muito bom, que é um implantezinho, não era um implante, ela disse, é um implantezinho. Ele vem com a testosterona, uma dose baixa de testosterona, que dá uma melhorada, emagrecida mais fácil e tal. E ele também é contraceptivo. Aí eu amei, né? Pô, eu vou emagrecer ainda, tá ótimo, eu quero, com certeza eu quero isso. Aí eu cheguei no endócrino antes e ele disse, você é doida? Ele é um senhor, esse endócrino. Ele disse, você é doida? O seu coração vai ficar desse tamanho. Aí eu, meu Deus, misericórdia. Eu ia colocar, confiando, óbvio, mas sem nem pensar, assim, no que aquilo poderia impactar, porque jamais foi dito que seria como anabolizante, né? Que seria só, tipo, emagrece e contracepção. A gente tá vivendo a pandemia aí do uso de anabolizantes, né? Os esteroides andrógenos e anabolizantes estão ficando muito comuns. E isso até é um pouquinho de briga na sociedade, na parte médica, né? Tava contando, há pouco tempo teve uma carta que juntaram vários grupos, né? O grupo de endócrino, o grupo da cardiologia, o grupo da gastro, acho que ginecologia, dizendo, ó, a gente tem que controlar, né? Como é que a gente pode com essa pandemia, porque das complicações são muitas. E realmente, você fazer uma reposição de testosterona com o paciente que tem um déficit, então realmente tem um déficit por alguma causa bem diagnosticada, isso é interessante. Mas muitas vezes você não tem um déficit, né? A pessoa está usando ali para níveis suprafisiológicos. Isso aí não tem nenhum estudo que mostre que você está tendo uma melhora, assim que é seguro. Não tem. Especificamente da cardiologia, a gente vê muito problema, tá? O jovem, né? Você tem uma boa relação aí com hipertensão. O colesterol, que é uma coisa que a gente vê hoje como risco do infarto, ele tem uma alteração importante. Então, é conhecido aquele HDL, que é o colesterol bom, e LDL, que é o colesterol ruim, né? Quando a gente tá alterado, né, amiga? A gente tá aqui só a próxima pauta vai ser o colesterol. O HDL cai muito, né? Então, o bom vai lá para baixo e o LDL, que é ruim, vai lá para cima. Então, ele aumenta o risco das complicações. Você tem hipertrofia do músculo, do coração. Isso leva a uma disfunção. A gente chama de disfunção do relaxamento, tá? O coração é como se ele ficasse mais duro, difícil de relaxar. Isso aí você pode levar para uma insuficiência cardíaca, que é aquela pessoa que cansa quando faz esforços, né? E além do risco também de arritmias. Então, ele atua em vários pontos ali, né? Morte súbita, você tem risco de complicações. Vai ter todo mundo? Não vai, né? Então, essa semana teve um paciente que foi 20 anos e foi para mim para fazer uma avaliação cardiológica porque ele ia começar o uso de anabolizante. Né? Deus, 20 anos. Diz assim, vai pro médico. Mas eu prefiro besteira. Foi melhor porque ele contou, né? Até que diga, né? Porque aí eu posso orientar. Eu não tô ali para julgar, eu tô ali para orientar, pedir exames também para avaliar a parte cardiológica e fazer orientação para não. Até disse que é com um amigo que vai prescrever para ele. Foi assim. Eu conversei bastante com ele, disse todos os problemas, dos riscos, mas ele tava decidido a usar. E assim, realmente, se você for utilizar... E aí ele falou isso, né? Mas eu tenho muito amigo que usa e não toma nada, não tem nada. Realmente, a gente sabe que tem muita gente que fuma, né? Tinha comentado isso, que fuma a vida toda e vai morrer de outra coisa na vida. Mas a gente sabe que o cigarro faz mal. Isso tá bem definido, né? Então, a testosterona tem gente que pode até não ter nada, mas muitos vão ter. E é isso aí, eu acho que a gente ainda vai ver. Porque como essa pandemia tá agora... Essas complicações a gente vê com o tempo, né? Então, acho que lá na frente a gente vai ter um bocado de gente aparecendo com problema aí. Isso é impressionante. Quando você vê muito... Quando eu saí do Santa Maria, né? E fui lá pro São Luís, eu comecei a andar com um pessoal muito estranho, que não era do São Luís, né? Mas assim, eu vim pra Zona Norte. Eu sou do São Luís. Ela foi pra lá. Não, eu saí assim de um colégio muito religioso, aí fui pro São Luís. E tinha assim, não era o pessoal lá do nosso ano e tal, mas assim, o pessoal muito estranho. O pessoal fumava muita maconha, né? Não era a gente, não era o pessoal.
Mas o pessoal usava muita maconha. Quando eu comecei a ver aquilo, sair do Santa Mariana, eu fiquei, meu Deus do céu, o pessoal aqui fuma maconha, meu Deus, assustada. Aí foi passando o tempo e aquilo vai se tornando usual. Aí, assim, não cheguei a ser usuária, acho que posso ter passado um pouco mais perto do que deveria, mas assim, eu via uma vez, 2 vezes, 3 vezes acontecendo, era um choque. Quando você vai ver a vigésima... Você bota um ambiente ali das pessoas que estão utilizando anabolizante, um tá bem, outro tá forte, outro tá... E você vai se sentir bem inicialmente, você vai ficar mais forte, você vai ter... você vai cansar menos, né? Ter uma maior resistência, o músculo vai crescer. Tem estudo mostrando pessoas, um grupo que tomou testosterona, o grupo que sem fazer exercício, o grupo que tomou testosterona fazendo exercício e o grupo que não tomou testosterona e fez exercício. Eu não vou lembrar exatamente, mas o grupo que toma testosterona e não faz exercício tem uma ganha de massa magra. Então ele fica forte sem fazer exercício. Lógico, não estou dizendo que vai tomar e vai ficar todo definido, não é isso. Mas até sem fazer exercício tem algum ganho. Então a pessoa que está tomando ali vai ver um benefício inicialmente no seu corpo. Agora tem as consequências, né? Tem que saber que tem consequências e elas vêm grave. Podem vir muito grave. Nesse caso ele tinha 20 anos, né? Muito 20 possivelmente anos. Ele não vai descobrir com 20 anos, nem com 21. Pode ser com 20. Pode ser imediato. Pode ser. Meu Deus. Pode ser logo, você pode ter uma insuficiência cardíaca que desenvolva, mas pode ser mais pra frente também. Se amanhã ele estiver assistindo isso, por favor, pode tomar providência. Não, agora que eles assim, já falou até de maconha, vamos falar do Loló. Não é preocupação pra gente. Não, zero. Até porque, meu Deus, graças a Deus, minha filha tem 3 anos. Mas assim, eu sempre fui muito, assim, vivia numa bolha em relação a essas coisas, assim, de meu Deus, assim, também E sempre olha, muito tá chocada. linda, Exatamente. Mas, veja, eu sempre fui também uma adolescente adulta, sempre fui adulta. Então, o meu medo, às vezes, quando as pessoas estavam à minha volta usando, era tipo, essa pessoa vai cair dura agora, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Então, eu sempre vi como uma roleta russa. Eu acho que o principal ali, o principal risco ali, eu acho que no Loló, eu acho que seria a arritmia, né? Tipo assim, você pode fazer arritmias, né? E a arritmia você tem... que morre mesmo, né? Tem. Na hora. Na hora. É porque você tem vários tipos de arritmia, certo? Você tem uma arritmia benigna, vamos dizer assim, não que seja benigna, com risco menor, tá? O coração vai acelerar. E tem arritmias que são malignas. Então, se você já tem alguma predisposição, você já faz, então você estimula, você pode ir para uma arritmia maligna e ter um risco de morte, né? É tipo, e voltando completamente aqui, o exercício físico. O exercício físico, por que passando cardiologista? Porque o exercício físico, ele é protetor, certo? Só que você vai acelerar seu coração. Você faz um treino, eu tenho um treino que minha média do coração já foi ali perto de 180, né? Você fazendo ali uns 5 km com velocidade. Você está esforçando seu coração. Se você já tem alguma doença, então você tem um risco de você descompensar. Ele é protetor? Mas se você já tem uma doença, talvez ele não seja. Por isso a importância da avaliação. Então, às vezes a pessoa que vai usar um Loló já tem uma predisposição, entra numa arritmia e pode levar à morte. Então, meu raciocínio, sem ser médica, estava correto. Assim, Tava em correto. relação à roleta russa. Eu, sério, eu ficava Roleta muito tensa, assim, de tipo, meu Deus, é uma roleta russa. E essa pessoa não fez exame, não sabe se ela tem essa arritmia. E mesmo que O não próximo tenha, vai você ser pode... atendido lá com o Romero. Vai perguntar, olha, eu quero usar. Outra pessoa vai chegar, Romero, olha, eu quero usar. Loló, melhor não fala que usar. vem. Melhor não usar. Não, a gente fica nuda, me livre. Depois que Não, foi mãe, eu nada nunca- disso tem graça mais. Oxe, eu nunca nem nunca. Também não, Real. jamais. Mas assim, veja, porque eu sempre fui adulta, entendeu? Medo, eu sempre tive. A minha sorte na Tinha medo vida, de fazer eu acho, exercício. era que eu tinha medo de morrer sempre, desde sempre. Por um lado é bom, né? Se cuidar. Deu tudo certo até aqui por causa disso. Aí fazendo atividade física, essa parte que eu falei do risco, tem uma coisa interessante, que foi na Itália. Lá na Itália em um local da Itália tem uma doença que se chama displasia ritmogênica de VD, né? Do ventrículo direito, que tem um risco de morte súbita na infância. A principal causa, no adulto jovem, né? A principal causa de morte súbita lá. Aqui não, aqui abaixo de 35 anos é a cardiopatia hipertrófica. E aí lá, o pessoal fazia atividade física e eles comparavam. O paciente jovem, 20, 30 anos, sedentário, e o paciente jovem ali, 20, 30 anos, que é atleta. E eles viram que o paciente jovem, 20, 30 anos, morria mais. Viu? É atleta e o outro é sedentário, e o outro tá morrendo mais. Isso tá errado, né? É melhor não fazer atividade física. Só que essa galera que fazia atividade física, eles não tinham nenhuma avaliação. E aí o pessoal pegou, não, você vai ter uma avaliação básica, uma avaliação para participação, você vai passar no médico, o médico vai conversar, vai fazer um eletro só,
e você vai continuar fazendo atividade física. E aí ele pega, começa a fazer o eletro, e essa arritmia, pelo menos a gente consegue ver muitas vezes no eletro, pelo menos ela chama atenção. Então, opa, você tá bem conversando, mas teu eletro é alterado. Vamos continuar a investigação, para de fazer atividade física. E aí ele tirou essas pessoas, então fez como se fosse uma triagem ali, quem pode fazer atividade física ou não. E aí o pessoal segue fazendo atividade física. E aí, nesse momento, não, inverte completamente essa curva. As pessoas que fazem atividade física vivem bem mais do que quem não faz atividade física. E é essa a importância principal. O que a gente quer com a avaliação médica é, posso ou não posso? Tem um risco de ter uma morte súbita? Não, não tem. Então segue. E aí, nessa atividade física, para a população em geral, que já passou pelo médico, enfim, tem algum controle que precisa fazer no sentido de batimento, se ficar ofegante? Isso é uma preocupação ou não? Para quem já passou por uma avaliação Não, prévia? assim, aí vai depender daqueles critérios. Pô, você não tem uma doença, você já fez no caso, atividade física de alta intensidade, você fez um teste ergométrico, um ergospiro, não, você vai estar liberado para fazer atividade física. Geralmente a gente vai fazer um treino, até porque não é benéfico você estar mantendo a frequência lá em cima. Mas se você vai fazer um treino de corrida, você faz um treino de tiro, sua frequência chegou lá no Z5, que a gente chama na frequência máxima, não tem problema, né? Você vai ter botado seu corpo numa esteira para ver como é que se comporta antes. Não tem problema. Agora, um exemplo, você tem uma angina estável, tá? O que é angina estável? Você tem um entupimentozinho da artéria do coração, né? Mas ela está estável, então você, sei lá, subiu 2 andares de escada, você tem uma dor. E aí você para, a dor melhora. Subiu um andar de escada, não tem dor. Subiu 2 andares, tem dor. Certo? Então, a partir de tal esforço, você sabe que tem um problema. Então, você bota esse paciente, um exemplo, numa esteira, você fez atividade física, você entendeu qual é o limiar dele ali, e aí você controla no relógio o treinamento dele com uma frequência cardíaca 20, 30% menor do que a que causa. Entendeu? Você Entendi. pode dar uma guiada no exercício físico dele baseado na doença que ele tenha. Na tua, quando tu vai correr maratona, tu guia tua frequência? Eu guio. Maratona, ele tem um problema que é muito difícil. Assim, eu corri 3 maratonas, que é... Você começa muito bem e você termina muito mal. É muito tempo, né? São 42 quilômetros, então você passa muito tempo. Então, quando você começa, você tá se sentindo muito bem, você tá muito treinado, você tá descansado, você quer voar. Não adianta que você vai quebrar no meio do caminho. Porque quando chega lá no quilômetro 20, 30, se você começou muito forte, você não aguenta terminar. Então, esse não ficar tão devagar também para não fazer um tempo legal, porque se você começar muito devagar também, você não vai ser o melhor tempo da sua vida. Então, esse equilíbrio é muito difícil. Então, muita gente quebra a partir dos 30 km por causa disso. E um dos modos é justamente com a frequência cardíaca. Então, isso vai depender de quanto você treinou, de quanto os Z2 ali, onde é que tá, isso vai ajudar, né? Se você tá correndo Z2, você vai aguentar por mais tempo. A minha eu me guiei. Na época da última maratona, pelos treinos eu me guiei frequência abaixo de 170. Então, fui correndo abaixo de 170, né? E no final soltava. Mas se você for correr 5 km, eu não tinha. Aí é o tempo todo lá em cima. Lá em cima é quanto, Romero? Então, isso aí vai depender de pessoa para pessoa. No teu caso, por tá? exemplo, que alguém corre maratona, a saudável. minha fica em torno de 185, por ali. Alto, No isso eu ia achar quilômetro, que eu é tava muito morrendo. alto. Eu ia achar que eu tava morrendo lindamente. No corrida de 5 km, já não é em qualquer corrida. A gente tem um cálculo bem basicão para você ver qual é a sua frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a idade, certo? Seria um cálculo que é básico. Quer dizer que você não possa passar isso? Não, isso vai variar de pessoa, né? A gente não é um número batido, mas você pode. Então, como saber? Quem corre assim é fazer o teste, né? O teste ergométrico ajudaria. E tu vai correr outra maratona? Essa é uma pergunta difícil. Não, é difícil, é claro que quando ele tá internado ainda. Mas Misericórdia. pode falar, não pode? Se tu for internado, não tem problema não, né? Se for... Lógico que pode. Não, peraí, calma. Vai cortar isso? Não, vai não. Ah, tá. Não vai precisar cortar não. Vai. Fico nervosa. Porque assim. Se ele falasse que não, eu ia dizer, eu Eu cortar tento e controlar a falar. Iris, porque ela sempre termina o episódio fazendo uma pergunta difícil. Mas- Tipo assim, vou fazer uma pergunta difícil. Aí agora ela já perguntou. Eu disse, é a pergunta difícil. Não, Pelo amor de Deus. Se eu for correr outra maratona, eu vou correr. Assim, pretendo, né? Eu tinha dado uma quebrada nesses últimos 2 meses a corrida, tinha diminuído bastante, mas voltei essa semana até, corri direitinho e pretendo correr. Ainda não sei qual. E essa parte de treino, tem uma dúvida que eu sei. Essa pergunta vai Fazendo especialmente pro uma meu marido. consulta. velho. Fazendo uma Não, consulta. não. Vamos lá. Quer dizer, mais ou menos. Na parte, quando você pensa em treino e no sentido cardiovascular, o homem é muito diferente da mulher? Porque eu vi que até Mai tá correndo também, né? Mas começou, deu uma farrapada, tá indo. Tá Não se tem, passando. vai ter diferença, sem dúvida, né? Se você botar tempos em média, o tempo do homem tende a ser mais rápido, isso aí, sem Mas dúvida. no sentido coração.
Assim, no sentido de treino no coração, assim, faz diferença ou não? A capacidade cardiovascular do homem e da A mulher? capacidade do homem é maior, né? Você pode fazer treino mais específico e não, nem tanto. Assim, a gente tem em relação a frequências de doença, tratamentos, a gente vai mudar algumas coisas, mas em relação à atividade especificamente, se tem alguma coisa, a princípio Entendi. Não, não, né? Mais cuidado com algumas doenças específicas, entendi. né? E a capacidade funcional do homem realmente vai ser um pouco E maior. deve chegar muito mais mulheres e não ter arritmia. Porque eu acho que é muito emocional, né? Isso é A legal, extracístole, isso é legal né? falar, né? De ansiedade. Então, assim, poxa, hoje em dia é uma coisa, né? Ansiedade se confunde muito com doença cardiológica. E aí, assim, você também não pode dizer que é só ansiedade, né? Às vezes você não sabe. É ansiedade ou não? Então, quem tem ansiedade, às vezes se comporta com dor no peito, com falta de ar, parece sintomas de infarto. É do mesmo jeito que a pessoa que tem uma ansiedade, tem uma depressão, pode infartar, né? Ela pode também ter uma doença. Então, isso, sempre que chega um paciente, eu converso, você tem a cara, né? Tem algumas características que você consegue achar que é um ou outro, mas não dá pra afastar. Explica, ó, tá parecendo ansiedade? Tá, mas a gente vai afastar. Investiga, afasta a causa biológica, e aí vai ficar até, a pessoa já tem uma tranquilidade, né? Já afastou, e aí trata. Não pode só deixar para um ou para outro, né? Eu vejo, ó, não é coração, deixa pra lá. Pô, e a cabeça não precisa tratar? Tem que tratar também. Ou então ao contrário, né? Isso não é coração não, deixa pra lá. É só, não, afasta a doença cardíaca. Porque aí se confunde mesmo. Teve um período que eu procurei meu cardiologista, né? Eu sempre faço exame de rotina, aí como eu tive esse diagnóstico, foi ele que descartou, que é Augusto Calafel, que Que é meu comigo, cardiologista. gente boa demais. Ele é maravilhoso. Aí eu fui pra ele e disse, Augusto, aí fiz o eletro, né? Eu tô tendo muita extracístole. E isso foi antes de refazer, né? De ver que tinha sido rebaixada também o prolapso, então, tipo, não teria justificativa. Aí quando eu fui botar o Holter, eu fiquei com o Holter e tal. Eu falei, eu não queria fazer o Holter, eu tava agoniada, eu não queria fazer, porque tem que ficar com aqueles fios, dormir. Aí eu, quero fazer não, pô. Mas fiz. Aí Não fiz. recomendo. Não, mas aí eu fiz, Eu não né? recomendo ser assim, tá? Bote o fio, fique Passa. o tempo. Não, eu fui lá durma. uma vez, aí a mulher, mas não pode fazer isso, não pode molhar. Eu falei, vou fazer não. Eu fui pra casa, eu avisei pra Augusto, vou fazer não, Augusto, vou não. Aí ele, faça, por favor, você tá dizendo que tá com extracístole? Faça. Aí eu voltei, botei. Aí quando saiu o resultado, eu fiz, e aí, velho, como é que tá e tal? Ele fez, não tinha nenhuma, pô. E assim, é muito raro não ter nenhuma. Aí eu, caramba, então, será que era porque aquele período eu tava muito ansiosa, não sei o quê? Aí eu, rapaz, pode ter sido só o emocional. E entre sair o resultado do Holter de falar com o Augusto e eu fazer, eu fiquei várias vezes assim pensando, tô me sentindo bem? E olha que eu não me considero uma pessoa ansiosa. Era assim, era um período da minha vida, eu tava, meu coração, eu vou infartar, meu braço tá doendo aqui, meu braço esquerdo. Aí eu falava com o Augusto, apagava as mensagens. Aí ele, pode falar, pô, eu não precisa ficar com vergonha, não. Mas chega muita gente. Palpitação é uma queixa que é, às vezes até meio desafiador, porque pra você ver, né, você tem que flagrar, fazer um eletro na hora pra tentar entender, fazer um Holter, pegar. Mas às vezes a pessoa tem uma vez a cada 10 dias. Você fez um Holter ali, pode não ter pego, né? Porque a pessoa não teve simplesmente naquela época. Mas se você tem na palpitação, tá com Holter, é bem interessante, porque você entende realmente qual é a palpitação, qual é a arritmia, o que você tá tendo. E eu tomava remédio pro coração, antes de Augusto. Eu tomava, nem me lembro mais qual é, Celozoc? Celozoc. Minha avó tomava também. Tomei muito. Aí tu quer me lascar, né? Eu tomei muitos anos Celozoc, pô. Aí eu, bora ver se precisa mesmo e tal. Preciso, com certeza, eu tô muito mal, aí não era nada. Resumindo, não era nada esses anos todos. Mas, assim, eu acho que é a evolução mesmo da medicina, né? Porque eu fazia exame de imagem, depois ele rebaixa e melhora, né? A medicina muda muito. É muito. Tem hora que uma coisa é boa, depois não, já não pode mais, e assim, mas evoluindo, melhorando. Ô, Romerinho, e levando aqui já pra finalizar, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu teve um episódio que tu foi pra UTI. Foi. Eu tive uma pneumonia. Aí já muda bastante, mas eu tive uma pneumonia. Isso foi em 2017. A história é bem longa, mas eu ia casar. Ia casar no sábado, tava em Noronha. O casamento ia ser lá. Na quinta-feira, o casamento no sábado, eu comecei a ter uma dor, né? E aí é interessante isso, né? Às vezes a pessoa é jovem, tal, não se cuida, né? Acha que não é nada, na verdade, né? E aí eu comecei com a dor, quando eu respirava tinha dor, mexia para um lado tinha dor. Nunca que eu acreditei que era uma pneumonia, achava que era simplesmente uma dor nas costas, porque tinha pego peso, tinha pego meu menino para atravessar uma parte de pedra. A pessoa cria situações, né? E aí, na verdade, é uma pneumonia grave, né? Então, na quinta-feira de dia, comecei com dor à noite, fui para o hospital, à noite já estava com a pressão baixa, sem oxigênio,
Começou todos os tratamentos. Na sexta-feira de manhã, eu tava na UTI aérea voltando pra Recife. Que loucura. Eu Uma me lembro loucura. que todo mundo soube dessa história na época. Quase que eu ia embora. Todo mundo, todos os convidados lá em Noronha, e eu fugi. Aí fui casar um ano depois, em Noronha, já com... E Mai tava grávida, né? Ainda Foi, mais, eu me lembro. com o Gabriel participando. Já tinha Miguel, e Gabriel tava na barriga, ninguém sabia. A gente disse lá na hora, que eu tava no hospital, disse pro meu pai. E depois ele participou do casamento. Acho que ele queria participar. E deixa eu terminar agora, então, com essa pergunta difícil. Vai, tô ouvindo. Quando a gente começou, não é todo mundo que quando vai, literalmente, né, dizer ali o seu currículo, diz que também é pai. Então, o que vem também, assim, eu digo isso porque aqui nós somos mães, e pra gente é uma pauta muito importante, o nosso profissional, mas também a maternidade. E a partir, assim que você começou, que disse que era pai, eu disse, além de profissional, ele também é pai, né? São duas versões. E quando também passei por um episódio de um susto, né? E muda tudo, né? A nossa vida. Então, o que realmente, assim, óbvio, eu sempre brinco que essas perguntas a gente nunca vai conseguir responder de fato essa mudança como ocorre. Mas como o Romero hoje consegue conciliar, né? Tipo assim, essa versão profissional e pai, tendo passado também depois de tudo que passou. Ali a gente nunca pensa muito como paciente, né? O dia a dia da gente como médico, né? Eu trabalho em UTI também, então eu vejo muito paciente grave. Você meio que se acostuma, né? E aí, de repente, você tá lá. Eu tava grave, né? Teve uma hora que eu achei que ia morrer mesmo, né? 2 médicos em cima, fazendo as coisas e sem responder inicialmente. E eu só pensava nos meninos, né? Você, caramba, eu tô com 27 anos, tem um menino, todo na barriga e sai que vamos embora. Muda tudo. Então eu fiquei numa situação completamente vulnerável. Você repensa muito, você repensa até o jeito como é médico, né? Eu disse, pô, tem uma família ali. Eu já pensava, mas quando você passa, que você tá lá, é diferente, né? Tem alguém ali, tem alguém que é querido, tem meus pais lá de fora chorando, tinha mais chorando. Então isso mudou muito, né? A parte de como eu tô com os pacientes, né? Eu penso muito nisso. E dentro de casa, mais ainda, né? Você pensa em curtir, você começa a ser mais medroso em algumas coisas, que eu tenho que me cuidar, eu tenho meus meninos. Isso Exatamente. mudou muito mesmo. Eu sempre fui muito... Faço tudo, posso fazer tudo. Ainda sou um pouquinho, mas que eu diminui bastante, porque isso é a coisa mais importante, né? Muda tudo depois. Não tem coisa melhor também, né? Muda tudo, mas é tudo pra melhor. Eu gostei muito de Romero ter falado isso. Porque assim, quando perguntam, quem é você? Tipo, tu é Romero médico? Não, isso é muito pouco, né? Não é só isso, você é Eu sempre Romero. botei isso. Ó, quando eu tinha... Aí outra história, deixa eu contar essa história. Quando eu tava na faculdade, eu me lembro que eu fui pra casa de um amigo, e a gente tava na piscina, era Semana Santa, assim, eu já tava terminando a faculdade. E aí chegou um médico bem famoso aqui, bem famoso mesmo, e assim, ele merece ser famoso, porque ele é muito bom. Mas a mãe do meu amigo me chamou pra conhecer. Aí eu saí da piscina ali, né? Tudo bom? E tudo bom? Você é estudante de medicina? Aí ele, olha, meu filho, hoje em dia não tem espaço pra o bom, não. Só tem espaço pro melhor. Pra você ser o melhor, você tem que abdicar de toda a sua vida nos próximos 10, 15 anos. Na hora eu fiquei em choque. Depois eu pensei, pô, não quero isso pra mim, não. Eu quero ser médico, eu quero fazer muito bem para meus pacientes. Não quero fazer besteira, mas não quero ser o melhor, não. Eu quero ter minha vida, eu sou Romero. Quando pergunta, eu gosto, eu sou Romero. Eu sou casado com Maia, eu tenho 2 meninos, eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de correr, eu gosto de fazer esporte. É isso. Tem que ser os dois. Não dá pra ser só o profissional. 100%. Eu sempre boto, às vezes, no meu Instagram, quem é você além do seu trabalho? Né? Exato. Essa é a reflexão que fica até pra tua pergunta, né? Tipo assim, quando você geralmente responde, é a sua profissão, Mas né? eu penso muito nisso todos os dias. Eu digo assim, velho, assim, eu sou advogada 10% do meu tempo, 90%. Quem é você? Não, eu não sou Iris advogada, pô. Eu sou Iris Exato. mãe, Iris pessoa. Eu sou 10% não, que eu tô trabalhando tanto. Mas assim... tem que ser Pô, eu os nem dois. posso dizer isso, eu tô sempre trabalhando pouco, vai. Mas Iris é bom usando. Enfim. Mas tem que ser um equilíbrio. Muito obrigada, Romero, por ter topado vir. Obrigado, eu adorei conversar com tudo isso. Foi bem massa, assim, bem tranquila. Puxou muito assunto, né? Acho que deu uma misturada. Tem hora que eu ia lá falar de uma coisa, daqui a pouco tava em outra, mas foi eu massa. tenho certeza que, assim, todo mundo vai se identificar. Massa. Tudo.
A ideia, como eu te disse inicialmente, é exatamente isso, né? Trazer. Todos os temas aqui foram legais. Acho que a gente poderia gravar umas 2 horas aqui pra falar. Ia ter papo. Ia ter pauta aqui sim, pra população. Não, minha cabeça tava aqui. Então, podia falar disso. Tinha muita Pode coisa, marcar pô. Mas eu agradeço demais. Eu sei que é difícil encaixar na rotina de pai Romero, pai maratona, É, Romero, pai maratona. E eu exatamente. tô aqui, pai maratonista. Cadê o É isso. Marido, tudo. E numa sexta-feira, né? É, Mas é isso. Obrigadão, gente. obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, ativem o sininho, @poddireitoaponta, @irisnavaz.adv. @Marcela Anes. E Dr. Romero Falcão. Aí, ative o sininho, Se inscrevam. se inscreva no canal, Enfim. siga no Instagram, comente. Essas coisas tudinho, vocês já sabem. Mas aí, obrigada, gente. Valeu. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.